Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E olha, ontem eu acabei me passando e não registrei aqui algo muito importante. Ontem foi o programa de número 300, olha que bênção, 300 manhãs compartilhando a palavra do Senhor através desse programa que Deus colocou em nosso coração, e nós iniciamos no dia 1º de agosto de 2022. Olha só, 1º de agosto de 2022 foi o dia em que nós fizemos o nosso primeiro Reflexão e Vida devocional. E naquele dia eu falei que tudo começa em Deus. Eu estava ali começando uma série de reflexões a partir do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, e foi uma experiência maravilhosa, e nós começamos então ali essa jornada, e lá se vão 301 programas. Hoje é o dia do programa de número 301, e eu louvo a Deus por tantas pessoas que nós temos alcançado todo esse tempo aqui através deste programa. E você que está aqui nesta manhã, você faz parte desta história, você faz parte desse projeto. E eu quero contar com você, compartilhando, pedindo para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Você pode me ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Então compartilhe esse link aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos 7 contatos aí no privado, convidando essas pessoas para estar ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, clica aí no sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 102. Este salmo é uma oração de um aflito. E eu vou ler este salmo e nós vamos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. O Salmo de número 102 nos diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu nome, o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isso ficará registrado para gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo:
O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me lances na metade da minha vida, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como veste, como roupas os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Queridos, que texto precioso, esse texto que nós acabamos de ler nessa manhã. Observe que, como eu disse no início, esse texto é uma oração, e não é uma oração qualquer. É a oração de alguém que estava aflito e que derrama diante do Senhor a sua queixa, a sua lamentação, a sua dor, o seu sofrimento. Ele lança diante do Senhor. Ele derrama a sua alma diante de Deus. E aqui a gente já aprende o quanto é importante nós também aprendermos a derramar a nossa alma diante do Senhor. Há dias em que nós não estamos tão fortes, há dias em que nós não estamos tão bem. E não precisamos negar, não precisamos esconder, não precisamos fingir que está tudo bem quando não está. Mostrar-se forte quando se está fraco é sinal de fé, mas fingir-se forte quando se sente fraco não passa de fingimento. Então, nós precisamos olhar o seguinte: a nossa força ela é insuficiente para enfrentar qualquer situação, mas a força que vem do Senhor ela é suficiente para nos fazer enfrentar e vencer qualquer batalha nessa vida. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos recorrer mais a Deus através da oração. O salmista começa dizendo: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar e responde-me depressa. Ele reconhece a importância da oração, confessa aqui a sua urgência, a sua profunda necessidade e diz ao Senhor: no dia da minha angústia eu vou clamar a ti, eu clamo a ti, eu suplico a ti, porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Ele vai dizer de como ele estava se sentindo, e uma das coisas que ele coloca é que ele sequer estava conseguindo dormir. O versículo de número 7, ele diz: eu não durmo, eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Observe que ele coloca aqui duas coisas: uma, a insônia, e outra, a solidão. O sentimento de solidão. Ele se sentia só, ele se sentia talvez abandonado, deixado, esquecido para trás. E ele também não conseguia dormir, ele estava passando uma situação, provavelmente, de dificuldade para dormir. E quantas pessoas nesse momento estão passando por situações assim, estão tendo dificuldade de deitar à noite e dormir um sono tranquilo? Quantas pessoas estão nesse momento se sentindo solitárias, abandonadas, rejeitadas, esquecidas? Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Eu não sei qual é a situação e nem sei se é o seu caso de estar se sentindo solitário, de estar se sentindo abandonado, rejeitado, preterido, de repente estar se sentindo cansado e não estar sequer conseguindo dormir um sono tranquilo. Deus, Ele não te abandonou. Deus tem a paz que excede todo entendimento, que pode guardar o seu coração, pode guardar a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções, pode fortalecer você a tal ponto de você conseguir deitar, dormir e acordar na certeza de que é o Senhor quem cuida de você. Deitar, dormir e acordar na certeza de que o Senhor está cuidando de você. Não permita que as dores da sua alma, não permita que a angústia tome conta do seu coração. Clame ao Senhor, busque ao Senhor de
todo o seu coração. Clame, se necessário for, chore diante de Deus, mas não deixe de buscar o Senhor. Porque se tem algo que nós podemos fazer e devemos fazer, é buscar ao Senhor através da oração. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos reanima, Ele nos dá um novo vigor, Ele coloca no nosso coração uma paz que está além da compreensão humana. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é a paz que excede, é a paz que está acima de todo entendimento. É uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que vem do próprio Deus e inunda o nosso ser a ponto de nos sentirmos seguros, mesmo diante de situações tão adversas que possamos enfrentar. O versículo de número 12, ele diz: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Nos versículos anteriores, ele fala que ele estava definhando, ele estava se enfraquecendo, ele estava se sentindo abatido, mas ele reconhece que o Senhor é aquele que permanece para sempre. O Senhor é aquele que está acima de toda e qualquer circunstância adversa que possamos enfrentar. E é justamente por isso que ele decide buscar ao Senhor. É justamente por isso que ele decide recorrer ao Senhor. A quem você tem recorrido nos dias difíceis da sua vida? A quem você tem pedido ajuda nos dias difíceis da sua vida? Quantas vezes você já pediu ajuda a alguém e essa pessoa disse não? De repente ela não podia mesmo fazer nada por você, ou talvez ela até podia fazer, mas ela se recusou a fazer. Mas o Deus sobre quem nós estamos falando aqui nessa manhã é o Deus que ouve a oração, responde a oração e se faz presente na vida daquele que ora. Deus está conosco. Deus está a ouvir a nossa oração. Ele já conhece as lutas, as dores, os problemas que nós enfrentamos, mas Ele deseja que oremos, porque quando nós oramos, nós estamos dizendo para o Senhor que confiamos nele e estamos dizendo para a nossa própria mente de que nós não estamos sozinhos. Nós temos um caminho o qual percorrer. E esse caminho é em direção ao Senhor, que está acima de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer problema. E aí no versículos 15 a 17, ele diz: todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Olha, querido, quando o Senhor ouve e responde a nossa oração, fazendo aquilo que nós precisamos, então isso se torna testemunho. Isso se torna um testemunho que nós devemos contar àqueles que estão ao nosso redor, para que aqueles que já conhecem o Senhor sejam ainda mais fortalecidos por ver o que Deus fez na nossa vida. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor possam ter o privilégio de reconhecer Deus como seu Senhor, como seu Salvador, de também encontrar o caminho da salvação, o caminho da paz, o caminho da reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus ouve as nossas orações e Ele responde a cada uma delas. Às vezes Deus vai dizer sim, mas outras vezes Ele vai dizer não, e outras ainda Ele vai dizer espere, ainda não está na hora. Mas creia, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena confiar no Senhor e depositar nele toda a nossa esperança. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus que está acima de toda e qualquer situação. Versículo 18, ele diz: isso ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade, que é ensinar essa geração que está sendo formada agora sobre as coisas de Deus.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Nós precisamos ensinar aqueles que estão crescendo agora, aqueles que estão nascendo agora, aqueles que estão começando a caminhada agora. Nós temos que ensinar acerca das coisas de Deus. E a melhor maneira de falar sobre as coisas de Deus é testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós agradamos ao Senhor, nós fortalecemos a nossa fé e nós despertamos a fé daqueles que ainda não conhecem ou pelo menos ainda não servem a Deus. E aí eu caminho aqui para a conclusão da nossa reflexão dessa manhã, citando os versículos 27 e 28. Os versículos 27 e 28 diz assim: Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O Senhor é aquele que cuida perfeitamente do seu povo. E o Senhor é aquele que permanece para sempre. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus que está acima do tempo, está acima da história. Deus não está preso a um momento da história. Não, Deus está acima da história. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe, querido, eu não sei, de repente você está enfrentando aí alguma luta, alguma batalha e você não está conseguindo vencer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Sozinho você realmente não vai conseguir. Sozinho não. Mas se você buscar ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor te ajudará a fazer tudo aquilo que for da vontade dele. Então, nada melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, que maravilha poder compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. O meu desejo é que Deus continue abençoando e fortalecendo a nossa vida, para que os nossos passos, para que os nossos pés nos aproximem cada vez mais do Senhor e a presença do Senhor nos faça sentir cada vez mais amados, acolhidos e abençoados. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão e Vida, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.